Queridos irmãos e irmãs, hoje nós meditamos mais uma vez, mais um dia, o Evangelho de São Mateus, mais um capítulo, mais uma passagem. Na semana passada nós meditávamos um Evangelho diferente, porque era a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, mas hoje nós voltamos para o domingo do tempo comum. Na semana passada, nós iríamos ler o Evangelho que Jesus ele fala com a mulher cananeia, uma pagã, não judia. E ali essa mulher fala, olha, o pão, a migalha do pão também cai para os cachorrinhos. E Jesus fala, tá certo, nunca vi tamanha fé. Agora, Jesus continua num território não judeu, continua num território com muitos pagãos. E ali Jesus faz a seguinte pergunta: quem dizem por aí que eu sou? Mas para a gente adentrar nesse mistério dessa Santa Eucaristia, dessa liturgia da palavra, vamos dar uma olhada na segunda leitura de hoje, onde São Paulo fala para os romanos e expõe a sua doutrina. Nós temos aqui como que um evangelho paulino, onde São Paulo ele expõe acerca da obra de Deus, ou seja, da salvação de Jesus para com os homens. A obra de Deus é perfeita, a obra de Deus que é a misericórdia de Deus para com o seu povo. E como é sabido por todos nós, o Senhor chama primeiro o povo judeu, chama primeiro o povo escolhido, e ele não se desfaz da aliança. Contudo, os judeus negaram a Jesus, muitos não acreditaram em Jesus, e aí São Paulo ele começa a desenvolver uma teologia acerca disso. Como vamos resolver esse problema? Uma vez que o povo da aliança rejeita o Messias, como Deus vai fazer para tornar a sua obra completa? Na primeira leitura nós vemos que um administrador perde o seu cargo. Olha, queridos irmãos e irmãs, São Paulo, depois de fazer todo um ensinamento, depois de explicar que Deus tem os seus caminhos, Deus sabe como vai fazer, e nós não sabemos como Ele vai fazer, mas de uma coisa é certa, Deus é fiel, e Ele não volta atrás na sua aliança, Ele vai dar o seu jeito. Terminando essa parte da explicação, como Ele vai fazer para salvar os judeus, São Paulo termina com um louvor a Deus, como que quem diz, olha, Deus vai dar o seu jeito, a nós cabe louvar, engrandecer, a nós cabe dar a Deus o devido louvor, a devida adoração. E aí ele começa a falar essa belíssima leitura que nós lemos hoje, que é a segunda leitura. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria, da ciência, como são inescrutáveis os seus juízos. E é interessante o versículo 34, de fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? A partir daqui nós podemos tirar a nossa conclusão de hoje, nosso desenvolver de hoje. Queridos irmãos e irmãs, a obra é do Senhor. Ele que inicia a obra em nós. A obra de salvação, a obra de eleição, a obra de uma vida nova, a obra de misericórdia, como líamos, como rezávamos no início da celebração eucarística, é do Senhor. Se a obra é do Senhor, é Ele quem conduz essa obra, é Ele quem faz, é Ele quem administra, e é Ele quem leva a bom termo a sua obra. Mas, às vezes, nós tendemos a querer aconselhar a Deus, não é verdade? Nós tendemos, na nossa ansiedade, na nossa estabanação, tentar aconselhar o Senhor. Senhor, é melhor o Senhor vir por aqui, né? É melhor não ir por ali. É melhor ir por esse caminho. É melhor, eu acho, o Senhor fazer isso, isso e isso. Mas essa estabanação nossa, para tentar aconselhar a Deus,
termina, culmina, com certeza, num sentimento de vazio, num sentimento de frustração, porque eu não sei se você sabe disso, mas Deus não precisa de conselheiro, Deus não precisa de instrução, até quando se trata da sua vida, até quando se trata da sua caminhada. Deus não precisa que você instrua a Ele ou mostre o mapa da sua vida para que Ele faça alguma coisa. A obra é dele, e se a obra é dele, Ele tem o mapa, Ele tem o controle, Ele tem toda a instrução. Não importa o que a gente vai querer fazer ou o que a gente vai querer pensar, não importa o caminho que a gente acha que é o melhor caminho, não importa a melhor posição que nós achamos que talvez seja bom. Olha, Deus não precisa de conselho nenhum, mas à medida em que vamos nos abrindo a essa verdade, que o Senhor sabe de todas as coisas, a sua sabedoria é eterna, o plano de Deus é perfeito, nós vamos entendendo a nosso lugar, a nossa posição, qual é de fato o nosso lugar nessa história toda. E nosso lugar nessa história não é o lugar de conselheiro, não é um lugar à frente do Senhor, mas é um lugar atrás dele. É um lugar que sabe ouvir e entender as suas direções. É um lugar que coloca o seu coração junto com o coração do Senhor. Ele que é sábio, Ele que é a ciência por excelência, Ele que é o Senhor. E a gente não pode cair nessa besteira de querer ensinar para o Senhor os caminhos corretos. Amados irmãos, na nossa vida espiritual, a obra que o Senhor quer fazer é um todo, um completo em nós. Não uma parte, como a gente falava alguns domingos atrás, mas é uma obra completa em tudo na nossa vida. Nós precisamos entregar a Ele o domínio, o poder, a sabedoria, tudo pertence a Ele. Só que nessa nossa estabanação de tentar fazer as coisas do nosso jeito, muitas vezes, como eu falava, nós nos frustramos. Muitas vezes nós vamos nos cansando no meio do caminho. E o nosso coração, ele se cansa e a gente pensa que o nosso cansaço é de caminhar na vida espiritual. O nosso cansaço é de lutar contra o pecado ou qualquer outra coisa assim. Mas às vezes o nosso cansaço é das nossas decisões erradas. O nosso cansaço é da gente querer tomar a direção da coisa, a rédea das coisas. Nós achamos que a obra é nossa. Nós achamos que a direção da vida é nossa. Que a obra que o Senhor quer fazer, somos nós que devemos tomar a iniciativa e ir lá fazer. Não, queridos irmãos, a obra é do Senhor. A obra é dele. E acredite se você quiser, o maior interessado para um bom termo da obra é o Senhor. Ele quer a nossa salvação porque Ele nos ama. E acredite, o Senhor ama a nós mais do que a nós mesmos. Acredite, porque Ele nos criou por amor. E por amor Ele nos mantém. E se não fosse o seu amor, nós não estaríamos aqui. E aí São Paulo, ele termina com uma frase belíssima. Na verdade, tudo é dele, por meio dele e para ele. A ele seja dada a glória e o louvor por todos os séculos. Amém. Queridos, tudo se resume na adoração, na ação de graças, no louvor. Um coração que de fato se abre à adoração, um coração que de fato se abre a reconhecer quem Deus é, quem o Senhor é, e colocar Ele no seu lugar, sabe entender que no fundo a obra é dele, e a obra que Ele faz, a obra que Ele quer completar, é uma obra perfeita, e Ele sabe para onde está nos conduzindo, Ele sabe para onde está levando a gente. Por mais que de imediato pareça que a coisa está meio truncada,
quando nós confiamos no Senhor, quando depositamos nele a nossa esperança e, de fato, não apenas existimos ou não só murmuramos, mas entregamos a ele o nosso coração com uma verdadeira adoração, nós temos a nossa esperança renovada e vamos entendendo que Deus vai aplainando os caminhos, preparando os caminhos. Olha, tem uma frase que diz, né, Deus escreve certo com linhas tortas, mas eu não sei disso. Deus escreve certo com linha certa, nós é que olhamos a linha torta, nós é que olhamos a história meio torta, porque a gente quer olhar com o nosso olho, do nosso jeito. Deixa Deus trabalhar da maneira que Ele quer trabalhar, deixa Ele fazer da maneira que Ele quer fazer. A nós cabe a adoração, e a adoração ela vem junto com a ação do Espírito Santo. Como diz o próprio apóstolo Paulo, não tem como chamarmos a Deus de Pai se não for pelo Espírito Santo. Não tem como chamar Jesus de Senhor se não for pela ação do Espírito Santo. Portanto, amados irmãos, tudo o que nos leva à adoração, ao louvor, à ação de graças, é a ação do Espírito Santo. Se abrir a essa ação do Espírito Santo, é se abrir à novidade do Senhor, que Ele quer fazer em nós e continuar a sua obra até o bom termo. Irmãos, antes de qualquer coisa, nós precisamos aprender a sermos amigos do Espírito, a sermos amigos do Senhor e ouvir o Senhor que fala na nossa vida, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, e fala na nossa vida nos motivando e nos levando ao louvor e à ação de graças. Quando isso não acontece em nós, tem certeza que a gente começa a se distanciar de Deus, a se frustrar, a querer se decepcionar. Mas um coração que se abre ao louvor, que se abre à adoração, que é movido pelo Espírito de Deus, jamais se decepciona com o Senhor, por mais que aquilo não seja seu plano e seu projeto, mas entende que Deus está trabalhando, Deus está fazendo a sua obra, e à medida em que vamos nos abrindo à ação do Espírito, nós vamos nos conformando com a ação de Deus, e vamos entendendo que o plano dele é melhor do que o nosso. Aqui no Evangelho nós vemos que São Paulo se queixa dos judeus que não se abrem à ação do Senhor, não se abrem a essa revelação, mas nós vemos Pedro, um judeu, que declara: Tu és o Messias, Tu és o Filho do Deus vivo. O Senhor, Ele levanta corações adoradores, corações dispostos a ouvir a voz do Senhor, corações dispostos a ouvir a voz do Espírito, para que esses corações possam ser luz que levem adiante a outros corações que ainda não conseguem enxergar. E acredite, o Senhor dará bom termo à sua obra, se abrirmos o nosso coração. Pela fé de Pedro, a igreja é instaurada, e nós vemos que chega a tantos e tantos. Jesus fala e declara: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu reunirei o meu povo, eu constituirei a minha igreja, o meu povo, a minha Assembleia Santa. Eu tornarei a juntar o meu povo, um povo que estava disperso, eu reunirei agora no meu corpo, no meu sangue, na minha vida. Amados irmãos e irmãs, isso tudo por causa de um coração que se abre ao agir do Espírito. Não significa que esse coração que se abre ao agir do Espírito sempre vai continuar assim. Às vezes vai vacilar, às vezes vai dar uns moles, né? Porque São Pedro, daqui a pouco, não sei se vai ser na semana que vem, não sei, mas nos próximos capítulos, ele vai pisar na bola. E Jesus vai falar: volta para trás, Satanás, né? Sai. Irmãos, precisamos todos os dias, todas as horas, a todo instante, sermos movidos pelo Espírito Santo. Abrir o nosso coração para a escuta de Deus, para o agir do Espírito, porque se a gente dá mole um pouquinho, a gente deixa o Espírito de lado e começa a falar os nossos planos, começa a falar os nossos projetos.
amados irmãos, demos a Deus o que é de Deus, confiemos a Ele e nele, porque dele é a obra realizada, Ele vai completar a sua obra. E você lembra que no começo eu falava sobre os judeus que não acreditavam em Jesus, né? Rejeitavam o Senhor. Nessa sexta-feira eu tive uma formação, um encontro ecumênico com judeus messiânicos que acreditam em Jesus Cristo. E ele falava que é interessante esse movimento que tem crescido cada vez mais de judeus que retornam ao Senhor e judeus que aceitam a Jesus. E tem sido um movimento grandioso, estrondoso. Isso é obra do Senhor. Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus meios, que nós não conhecemos. Pode durar o tempo que for, mas a obra do Senhor será realizada. A obra do Senhor vai chegar a bom termo, queira o demônio ou não. Às vezes a gente pode pensar que Jesus está lá no céu, num cabo de guerra com o diabo, né? Um puxa para cá, outro puxa para lá, né? Mas não é assim não, porque o demônio já está derrotado. Ele já entra no jogo sabendo que vai perder, né? Porque ele é teimoso, ele continua. Amados irmãos, contra Deus nada pode continuar de pé. A obra do Senhor, pode acontecer o que for, vai ser levada a bom termo. Mas é preciso que nós abramos o nosso coração, não atrapalhemos a obra do Espírito em nós, não atrapalhemos a obra do Senhor em nós, não resista ao Espírito, mas abra o seu coração ao Espírito, como um coração, como uma comporta que não resiste à força das águas. Rasga o teu coração na presença de Deus, não só hoje, não só agora, não só quando você está entusiasmado, mas sempre. Até nos momentos mais difíceis, até em meio a lágrimas, escancara o teu coração e deixa o Espírito Santo fazer essa obra nova no teu coração e te revelar que Jesus é o Senhor, te revelar que é dele a obra, te revelar que é ele o centro de tudo, te revelar que ele é o Senhor que leva ao bom termo a sua obra iniciada por ele, continuada por ele e terminada por ele. Deixa que esse Espírito faça nova todas as coisas no seu coração e com certeza veremos grandes coisas, grandes maravilhas do Senhor. Nós precisamos aprender a ser na nossa vida protagonistas de grandes milagres no cotidiano da nossa vida. Aprender a enxergar grandes milagres de Deus na simplicidade do nosso cotidiano, aprender a deslumbrar, a saborear, a experimentar a obra do Senhor nas pequenas coisas e aprender a entender o movimento do Espírito, que, como diz o Senhor Jesus no Evangelho de São João, sopra onde quer, como quer e quando quer. Que o nosso coração esteja aberto, escancarado, e hoje, diante talvez de alguma incompreensão, ou diante talvez de uma obra que pareça estar inacabada, numa obra que pareça que não vai sair do lugar, numa obra que pareça que não vai dar pé, contemplarmos, na verdade, tudo é dele, por ele e para ele, e isso basta. Basta nós confiar, basta nós adoração e a abertura ao Espírito, e o nosso coração, de fato, adentrará no mistério do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio